Deus lança para longe de si o pecado do passado. Este é o grande tema desse quinto domingo do tempo da Quaresma. Olá, sou o Padre Fernando José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela FAGE, daqui de Belo Horizonte, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. A minha saudação a todos aqueles que nos acompanham pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, pela web rádio Nossa Mãe de Birité e todos aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Ao celebrarmos o quinto domingo do tempo da Quaresma, nós chegamos justamente na reta final da preparação para a celebração da Páscoa. Na próxima semana, nós já estaremos celebrando a Semana Santa. Esta semana que antecede essa quinta semana do tempo da Quaresma, sobretudo aqui na tradição católica mineira, nós celebramos o Centenário das Dores, como forma de nos preparar mais intensamente para esta semana maior da nossa fé, na qual celebraremos o mistério da Páscoa, o mistério da ressurreição de Jesus. Estamos vivenciando o ano litúrgico C, que o ano litúrgico C nos aponta para o mistério da reconciliação. Desde o terceiro domingo do tempo da Quaresma, o Evangelho nos mostra o mistério da reconciliação. Isso apareceu, apenas como forma de recapitular, na parábola daquela figueira que está plantada numa vinha, mas que não dá frutos, e que o viticultor tem paciência para com ela, para ver se ela dá frutos. Domingo passado, na experiência daquele filho pródigo que abandonou a casa, mas é acolhido misericordiosamente pelo pai ao voltar. E hoje no Evangelho nós temos justamente a cena preciosíssima, essa cena de João capítulo 8, no qual Jesus salva a vida daquela mulher adúltera. Mas antes de refletirmos sobre esse Evangelho, vamos ver quais são as demais leituras. A primeira leitura é Isaías capítulo 43, versículo 16 a 21. Isaías capítulo 43, versículo 16 a 21. Então é bom que se saiba que nós estamos aqui diante do segundo profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é dividido em três partes. Capítulo 1 ao capítulo 39 é o profeta Isaías, que exerceu seu ministério antes do exílio da Babilônia. O segundo Isaías, capítulo 40 a 55, é o segundo profeta. Ele está exilado na Babilônia e consolando, confortando o povo com a certeza que eles um dia voltarão para a terra prometida. E depois, do capítulo 56 até o final, o terceiro profeta Isaías, que já é o profeta que já está de volta na terra prometida, mas agora está estimulando o povo na reconstrução da sua vida religiosa. Então o texto de hoje faz parte do segundo profeta Isaías, né? E neste texto o profeta deixa bem claro: eis que farei coisas novas e as darei a meu povo. O profeta anuncia que Deus realizará um novo êxodo para o povo, né? Como antigamente Deus abriu um caminho para o povo que voltava do Egito, assim também vai abrir um caminho para os exilados da Babilônia. Para os exilados da Babilônia, né? Então o profeta suscita a esperança no coração de todos aqueles que estão no cativeiro, que Deus haverá de fazer um novo início, um novo começo, um recomeço na vida deles. Então isso é muito bonito, isso é muito belo. Então, esse texto nos inspira a rezar e a pensar que a celebração da Páscoa que se aproxima quer ser para nós também um novo começo, um recomeço de vida. Se muitos estão levando a sério o seu período quaresmal, o exame de consciência, os atos de penitência que esse tempo nos solicita, devem ter percebido que estão vivendo de modo infiel às suas promessas batismais. Então, por isso, é tempo de recomeçar. Então, Deus quer abrir um novo caminho, uma nova estrada, um novo êxodo para todos nós, para que possamos recomeçar com afinco, com amor, com fidelidade, a nossa vida cristã. Na segunda leitura, nós temos Filipenses, capítulo 3, versículo 8 a 4. Esse texto, paulino, nos mostra sobre a conversão e nos deixar levar pela força de Cristo. Paulo vai afirmar com veemência: por causa de Cristo eu perdi tudo, tornando-me semelhante a Ele na sua morte. Então a experiência paulina é uma experiência muito interessante,
Porque Paulo abandonou muita coisa. Antes, ele, enquanto um fariseu radical da lei, ele acreditava que seria salvo se cumprisse todos os preceitos da lei, todos os preceitos da Torá. Então ele rejeitou essa ideia. Uma vez que ele encontrou Cristo ressuscitado, ele rejeitou essa ideia, essa postura. E agora o que ele recebe? Ele recebe o conhecimento e a experiência do Cristo ressuscitado. Ele percebe que ele será salvo na medida em que se assemelhar a Cristo, morto e ressuscitado. Morto e ressuscitado. Uma das características, sobretudo, mais marcantes da piedade popular no tempo quaresmal é justamente a identificação do povo com o crucificado, né? Haja vista que, por exemplo, Sexta-feira Santa existe uma participação massiva das pessoas, mas muitas vezes não tem a mesma participação por exemplo, numa celebração de Sábado Santo ou de Domingo de Páscoa, porque o povo se identifica com a cruz, por causa das suas dores e sofrimentos. E é interessante que Paulo transforma a cruz em verbo. Ele fala que nós, em Cristo, pelo batismo, somos concrucificados, crucificados com Cristo na cruz. Então é mais ou menos esta a experiência que Paulo faz. Ele abandona um caminho de autojustificação para aceitar que só Cristo pode justificar. E é claro, ele considera que, mesmo tendo esse encontro com Cristo, ele ainda não alcançou a meta. Há muito o que percorrer, há muito o que caminhar. E ele quer se deixar ser arrebatado pela força de Cristo. Nesse sentido, o exemplo de Paulo deve nos fazer pensar. Quantas vezes a gente acha que pronto, a minha vida cristã, eu já alcancei tudo que deveria alcançar. E não é assim. A meta ainda não foi alcançada. Nós temos ainda muito caminho a percorrer até chegarmos à estatura de Cristo. Então, a partir dessa leitura, que a gente possa rezar e pedir a Deus a graça de não querer nos auto-justificar diante de Deus. Nós não somos salvos pelas nossas obras, pelos nossos méritos, somos salvos por Cristo morto e ressuscitado. E que a gente também possa rever a nossa vida cristã e dizer, olha, já fiz muito, mas o que eu ainda fiz é pouco. Ou seja, ainda não alcancei a meta e por isso quero me deixar arrebatar pela graça de Cristo para que eu possa ofertar a minha vida muito mais. Muito mais. Depois, queridos irmãos, queridas irmãs, esse texto de João, capítulo 8, versículo 1 a 11, que é um texto preciosíssimo e um texto que nos faz muito pensar. É o texto da mulher adúltera, João 8, 1, 11, né? A cena é conhecida na cabeça de todos, ou seja, pega uma mulher em flagrante adultério, colocam diante de Jesus e Jesus salva a vida dessa mulher. Salva a vida dessa mulher, né? É interessante que este texto tem muito mais cara de ser do Evangelho de Lucas do que do Evangelho de João. Inclusive, papiros antigos não têm este capítulo dentro do Evangelho de João, mas o tem no Evangelho de Lucas. Então esse texto é muito mais provável que seja lucano do que joanino propriamente dito. Fato é que a imensa maioria dos manuscritos trazem esta cena em João, então por isso considera-se como de João, como pertencente ao Evangelho de João, né? E aí, veja só, esta cena nos mostra, portanto, a hipocrisia daqueles que se acham justos na lei, querem matar esta mulher, que de fato era pecadora, foi pega em flagrante adultério, mas ao mesmo tempo desvirtuam a lei, porque não existe adúltera sem adúltero. Então, quando Jesus, por exemplo, abaixa-se e começa a escrever no chão, não se sabe o que Jesus está escrevendo ali. A ideia é muito interessante, por quê? Porque talvez Jesus quisesse recordar que não existe adúltera sem adúltero, e o adúltero de repente estava ali para poder apedrejar aquela mulher. Depois, Jesus salva a pecadora. Por quê? Querem matá-la diante do templo, na frente do templo. A pergunta que se faz, o lugar religioso é lugar para matar as pessoas? De forma alguma. Quantas vezes nós, na nossa vida de fé, nas nossas comunidades, nós matamos as pessoas com nosso juízo moral, condenando-as dos seus pecados?
Igreja é lugar para salvar. Igreja não é lugar para condenar e tampouco matar a vida das pessoas, né? Então é muito bonito, pertinente esse texto. Por quê? Porque este texto nos mostra a ação e a bondade e misericórdia de Jesus, que se iguala, fica na estatura daquela mulher, salva, protege e após salvá-la, orienta e corrige. Vá e não peques mais. Vá e não faça mais isso. Então, esta mulher que estava sentenciada de morte ao encontrar Jesus, teve a sua vida salva. Salva do apedrejamento e salva também do seu pecado. Então é belíssimo isso. Então, este exemplo do Evangelho mostra o que Deus faz conosco. Deus faz conosco. Ou seja, Deus não quer de forma alguma a morte do pecador, mas quer que ele seja salvo, quer que ele se converta e tenha vida, possa viver uma vida direita, uma vida santa. Uma vida santa. Então, esta quaresma, que tem essa tonalidade penitencial, quer nos apontar justamente para isso. Então, se você ainda não buscou o sacramento da confissão, que você o possa buscar, porque você experimentará esta ação de Jesus da sua vida. Jesus que haverá de te perdoar, Jesus que haverá de te salvar, mas Jesus também que haverá de te orientar. Olha, de hoje em diante, vá e não faça mais isso. Vá e não faça mais isso. Né? Uma experiência bonita que todos nós precisamos fazer nesse tempo quaresmal. Né? Então, esta é a palavra de Deus proclamada. Então, vamos pedir ao Senhor que nesse quinto domingo da quaresma, que Deus possa abençoar a nossa semana, esse centenário das dores que nas nossas comunidades normalmente acontece, como uma forma mais intensa de nos preparar para celebrar a Semana Santa, a semana maior de nossa fé. Reconciliados e profundamente perdoados por Deus. Para isso, rezemos. Ó Pai, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus, à Web Rádio Nossa Mãe, daqui de Birité, também nossa parceira na evangelização, a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.